meditar na palavra do Senhor, e eu convidaria os irmãos a abrir suas Bíblias para a primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 9. Vamos nos colocar de pé para acompanharmos essa leitura. Primeira epístola de São Pedro, o capítulo 1, o versículo 3 até o versículo 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Ó glorioso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de virmos à tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Chegamos aqui, Senhor, para te dar graças, para te adorar, para ouvir da tua palavra e sermos dirigidos por ela. Guia-nos, Senhor, em toda a verdade, é o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, muito obrigado. Nós temos aqui diante de nós um texto muito enriquecedor. Aqui temos muitas doutrinas, muitas lições para aprendermos, e nesses minutos vamos aqui conduzidos por Pedro a muitas verdades a respeito da nossa salvação, desde o seu início até o seu final, ou seja, onde ela começou e aonde vai assim ser concluída, ou podemos assim dizer, terminada. Começou aonde e vamos para onde? E no versículo 3, o Pedro ele começa dizendo que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja Ele bendito. E aí a gente pergunta por quê? Por que ele deve ser bendito? Por que ele tem que ser louvado? Algumas pessoas eles não compreendem a Deus, eles não entendem a Deus, e muitas adversidades da vida acontecem, coisas tristes às vezes, e aí eles dizem: mas se existe Deus, por que essas coisas acontecem assim? Se existe Deus, por que tanto sofrimento no mundo? Se existe Deus, por que aquilo? Por que isto? Ora, Deus não está vendo? Por que ele não... E geralmente essas pessoas não querem dizer que Deus é bendito. É quase que Deus seja maldito. Mas o Pedro vem deixar bem claro que seja bendito, ou bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Aí ele explica por que ele é bendito. Porque, segundo a sua muita misericórdia. Entra de novo aquilo que nós vimos hoje de manhã, essa questão da misericórdia. Nós temos que lembrar que a nossa salvação
entra esse ato misericordioso de Deus. Nós somos salvos, graças, é claro, num primeiro momento, à misericórdia de Deus, num segundo momento, à graça de Deus. A misericórdia de Deus é dele não dar para nós o que merecemos. Merecemos o inferno. E depois vem essa graça de Deus que ele nos dá o que nós não merecemos. Então veja, misericórdia, ele não dá o que merecemos, o inferno. Graça, ele dá o que nós não merecemos. É bem pertinho uma da outra. Mas se nós soubermos a divisão, a diferença entre uma e outra, eu creio que nós seremos felizes na compreensão de muitos textos bíblicos. Então note que Deus é bendito porque ele teve misericórdia, só muita misericórdia, e é muita misericórdia mesmo. Para salvar pecador tem que ser muita misericórdia. Você vê cada cidadão, cada homem, cada mulher, pessoas difíceis, complicadas, que no seu parecer você não salvaria aquele cidadão nunca. Por exemplo, quem de nós iria salvar um Paulo? Quem de nós ia ter misericórdia de Paulo? Um homem que participou praticamente do apedrejamento de Estevão. Você vai procurar outro. Por exemplo, na cabeça de Ananias, que estava lá em Damasco, quando o Senhor apareceu para ele, ele disse: olha, vai lá na rua direita, tem lá um homem chamado Saulo, ele viu você numa visão, que tu colocaste a mão sobre a cabeça dele e tudo, restaura a visão dele. Aí o Ananias disse: Senhor, olha, desculpa lá, mas eu acho que o Senhor está assim um pouco mal informado. O Saulo é aquele que veio para cá para nos matar, para nos levar para a prisão. Não, Jesus não está mal informado. É claro, o Ananias não disse isso, mas o Ananias disse assim: mas o Saulo, ele veio para cá como querendo informar Jesus Cristo de quem era o homem. Jesus sabe de todas as coisas. Ou seja, na visão de Ananias, ele nunca ia salvar o Saulo. Ele não queria saber de Saulo, porque esse merecia ir para o inferno, perseguir os cristãos. Até o próprio Paulo, ele disse que ele não merecia ser feito apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja. Mas aí está o quê? A misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Para Deus não tem muito pecador, pouco pecador, ele salvou quem não era muito pecador, ou ele salvou. Não. Para o Senhor Deus, todos nós somos pecadores. E ele salva aquele que ele quer. Então, bendito seja ele. Por quê? Porque segundo a sua muita misericórdia, diz aqui, nos regenerou. Quem foi que nos regenerou? Note bem, aí nós, o Pedro está dizendo, nós somos esses agentes da passiva. Ele é o agente da ativa. É ele que faz a ação. O que é que ele faz? Ele nos regenera. Quem faz a ação? É ele. Quem sofre a ação? Somos nós. O que é que você e eu fizemos para sermos regenerados? Nada. Ah, não, eu levantei a mão na igreja. Ah, eu conversei com um pastor lá atrás. Não, você só levantou a mão, você só veio até o pastor porque você foi regenerado. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa em que o Senhor Deus age é a regeneração. Arrependimento vem depois, fé vem depois. Arrependimento e fé são frutos da regeneração. Se o homem não é regenerado, ele não se arrepende. Se o homem não é regenerado, ele não acredita em Jesus. Mas é claro, os irmãos vão ver passagens bíblicas que parecem dizer outra coisa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aí você, não, tem que acreditar. Você vai acreditar? Como é que você vai acreditar? O apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 2, versículo 1, que ele nos deu vida, estando nós mortos. Qual é a ajuda que o morto dá a Deus?
para ressuscitar-se, para ser regenerado. Qual é a ajuda que ele dá? Levantar a mão, vem até o pastor. Qual é o passo que ele dá? Dê um passo para Jesus. Dê aí uma... dá nada, está morto nos seus delitos e pecados. Por isso Deus é bendito. Por quê? Porque segundo a sua misericórdia, Ele nos regenerou. Regeneração é um ato monergista da parte de Deus. Monergista por quê? Porque é só Ele que trabalha. Na regeneração, é só Deus que trabalha. O homem não ajuda em nada. Ele não ajuda em crer, por quê? Porque ele não tem fé. Fé é um dom de Deus, pela graça. Sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Fé não vem de vós. Tito capítulo 1, versículo 1. Ele diz, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quem dá fé? É Deus. A quem ele dá? Aos que ele escolheu. Portanto, é com ele. É ele que é o Deus que usa toda a sua misericórdia. É claro que ele não fez isso com os anjos caídos. O diabo pecou e a terça parte do céu com ele. E Deus não fez o mínimo de esforço para salvar anjos. Ele diz muito claro em Hebreus, Deus não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Os que creem, segundo Gálatas. Os que creem que são filhos de Abraão. Filho de Abraão não é algo segundo a carne, porque quem é de Deus, nascido de Deus, ele não foi nascido da vontade da carne, não é nascido da vontade do homem, nem da vontade do sangue, não é algo genético, mas é da vontade de Deus. Quem é filho de Deus? É um que é nascido de Deus. E quem nasce de Deus? Quem ele quer. Não depende de quem quer, não depende de quem come, depende dele. De maneira que o apóstolo Pedro, sendo um dos eleitos de Deus, ele levanta a mão para o céu e diz, bendito seja o Senhor. Por causa do quê? Por causa da sua muita misericórdia. O Pedro mesmo via na sua vida que ele não merecia ser salvo. Ele não merecia ser salvo, nenhum de nós. O que é que todos nós merecemos? Inferno. Você é mau, eu sou mau. Jesus Cristo disse, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Deus é bondoso. Então, via de regra, nós somos maus. Deus é bom. Não existe bom, senão um só, que é Deus. E nós temos, depois até de crente, temos nossos momentos de maldade. Fazemos mal aos irmãos, fazemos mal até depois de crente. E por isso nós temos que continuamente pedir perdão, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados. Como João ele disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. Para quê? Para que Ele nos regenerou? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nós só vivemos se tivermos uma esperança. A esperança nos dá vida. Você tem a esperança. A esperança, então isso lhe dá vida, né? Lhe dá vida, essa esperança. Mas qual é a esperança que a pessoa lá no mundo tem? Não tem nenhuma. Todos os planos da vida deles é para cá para a terra. Ele não tem plano nenhum pós-morte. Nenhum plano, depois da morte não tem. O plano deles é tudo aqui. Eu vou me formar, vou ter a minha casa, vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter uma família, filhos, me reformar e pronto, acabou-se.
E depois, não sei, morreu, acabou tudo. Ele não tem mais planos ele não tem uma viva esperança. Mas nós temos. Nós temos uma viva esperança. Por quê? Porque ele nos regenerou para isso. Como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a regeneração seria impossível. Porque se Jesus não ressuscitasse, isto queria dizer que ele era pecador. Mas porque Jesus ressuscitou, foi a prova de que ele em si não tinha pecado, mas morreu porque tomou os nossos pecados. Só foi possível Jesus morrer, e ele só morreu porque ele tomou os nossos pecados. Porque senão ele estaria vivo até agora. Ele está vivo até agora, mas ele estaria vivo sem morrer em nenhum momento, porque ele nunca teve pecado. A Bíblia nos ensina que a morte entrou pelo pecado. Ora, Jesus não tinha pecado e podia ficar pendurado lá naquela cruz até hoje. E nunca morreria, porque ele não tinha pecado. Mas ele morreu porque tomou os nossos pecados. Mas depois de ter sepultado, a morte não pôde segurá-lo, detê-lo no sepulcro, no mundo dos mortos. Por quê? Porque ao pagar o nosso pecado, ele ressuscita, porque em si ele não tinha pecado, e assim ele paga por todos os seus eleitos a pena eterna, a penalidade eterna, porque nós tínhamos pecado contra um Deus eterno, e o pagamento tinha que ser com moeda eterna, e o único eterno é Deus. Por isso ele veio ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o que nós vemos aí, por que Deus é bendito? Porque ele nos regenerou. Ele nos regenerou. A obra foi totalmente dele. Ou você ter acreditado em Jesus, ou você ter se arrependido, foi uma obra que o Espírito Santo já tinha feito lá atrás. Você só acreditou, só se arrependeu porque foi regenerado. Agora, é claro, você lê passagem da Bíblia dizendo: arrependei-vos. Ora, por que ele diz isto? É porque ele acha que o homem tem a capacidade de se arrepender? Não, o homem não tem capacidade de se arrepender. Se o homem não tem capacidade de se arrepender, por que apelar ao homem para se arrepender? Porque você não sabe quem são os eleitos. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por que você diz para as pessoas? É porque você acredita que eles têm a capacidade de acreditar? Não, é porque você não sabe quem são os eleitos e quem Deus está regenerando. Quem Deus regenerar, vai crer. Quem ele não regenerar, não vai crer. Eu não conheço os eleitos. Então eu vou dizer para todo mundo: arrependei-vos. Eu vou dizer para todo mundo: crede no Senhor Jesus Cristo. Mas não é porque eu acredito que você tem capacidade para crer. Não é porque eu acredito que você tem capacidade para se arrepender. É porque eu não conheço os eleitos de Deus e eu não sei em que coração Deus está trabalhando. Mas eu apelo aos regenerados. Mas não conheço quem são os regenerados. E por isso nós temos a doutrina que é chamada do chamado geral. Vinde a mim todos. Mas quem vai vir? Aquele que o Pai trouxer, aquele que ele trazer, esse vai vir, que é o chamado interno. A pregação é o chamado externo. O chamado de Deus lá no Espírito, na regeneração, é o interno. E a este ninguém diz não. Ao chamado geral, você pode dizer não. Mas ao chamado interno, ninguém diz não. Ninguém jamais disse não a Deus. Ao chamado geral, sim, mas ao interno, não. Por quê? Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ora, se ele chama alguém e não vem, foi frustrado. E outra, ele diz bem claro: aquele que o meu Pai me dá, vem ou não vem? Vem ou não vem? Vem. Então, que explicação? Fulano de tal tem um coração muito petrificado, é muito duro aquele coração. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe coração petrificado, duro, aquela pessoa muito difícil. Não existe. Existe, porventura, algo demasiado grande para Deus? Existe impossível
incorruptíveis para Deus? Não. Ele pegou o coração de Nabucodonosor e transformou aquele coração num animal. O homem mais poderoso no mundo de então. Se ele fez isso com o mais poderoso, quem é você? Quem sou eu? Quem é o seu vizinho? Quem é o seu parente? Que ele não pode dobrar o coração? Ele é o Deus Todo-Poderoso, o homem é nada. Absolutamente nada. Então Deus é bendito. Ele nos regenera para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para quê? Para uma herança incorruptível. Veja só, você só tem direito à herança se você é filho. Imaginemos o seu pai morreu. E agora eu chego e eu quero um pouco dessa herança. Você olha para mim, dá um sorriso e diz assim, não, senhor, desculpa lá, mas o senhor não faz parte da família. Você pode até ser meu amigo, sei o que for, mas eu não faço parte da sua família. Só tem parte na herança quem é filho. Agora nós sabemos por que Deus nos regenerou. Porque é com a regeneração, é quando eu me torno filho de Deus, que eu tenho direito a esta herança. Mas uma pessoa que não foi regenerada, ele não tem direito à herança, ele não é filho. Portanto, essa conversa que dizem por aí, todos nós somos filhos de Deus, mentira. Porque se todos os seres humanos fossem filhos de Deus, todos eles tinham direito à herança. E por que muitos vão para o inferno? Por que muitos não recebem essa herança? É porque não são. Ele mesmo disse que ele veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, porque não são, não eram. Quem vai ser feito é porque não era. Então ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criaturas. Está certo que o apóstolo Paulo disse em Atos que vós sois como geração de Deus, no aspecto de que ele como que fosse o pai, pelo fato de ter criado a criatura, né? Nesse sentido assim. Mas no que diz respeito à regeneração, ele é pai só dos eleitos. Ele só regenerou esses, ele não regenerou todo mundo. Então só esses é que são filhos dele. Então se são, tem direito à herança. Essa herança, ela é incorruptível. O seu pai lhe deixou uma casa. O que você tem feito desde quando recebeu sua herança? Deu manutenção, pintou, reformou. Porque é corruptível. E se você não cuidar, vai se acabar. Tem que dar manutenção. É o corruptível, é algo que se deteriora. Mas a herança que nós temos no céu é incorruptível. Nenhum tipo de traça, nada vai corroer, vai acabar ali intacto. Ela é incorruptível. Ela é sem mácula, inacessível, reservado não aqui na terra, mas reservada nos céus. Para quem? Para vós outros. A herança não está aqui, a herança está lá no céu. Ela está reservada lá no céu. Para quem? Para vós outros. Vós outros quem? Vós outros que foram regenerados. Começou tudo na regeneração. Começa tudo na regeneração. Mas vós que tem uma continuação, porque Deus, Jesus Cristo, segundo Filipenses 1, 6, 7, quando Paulo fala aos filipenses, ele diz muito claro no versículo 6, Filipenses 1, 6, estou plenamente certo. Isto é um tipo de frase que hoje o mundo não aceita mais. Hoje o mundo não aceita mais essa construção. Estou plenamente certo. Hoje não, hoje é eu acho, olha, se calhar, olha, não tenho muita certeza não, mas parece. Com Paulo não tem isso. Paulo, estou plenamente certo de que aquele que começou, quem é que começou? Quem é aquele que começou? Foi Jesus.
Ele começou, onde é que ele começa? Regeneração. Né? Aquele que começou essa boa obra em vós, que foi na regeneração, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Pergunto, tem alguém que foi regenerado e que depois foi para o inferno? Perdeu a salvação? Tem alguém? Mas você pode dizer, pastor, eu conheci uma pessoa que vinha aqui na igreja, ele cantava, ele pregava, ele fazia isso, era um crente mesmo, fazia uma oração bonita, mas hoje está no mundo, hoje está lá, coitado, perdeu a salvação. No seu ponto de vista. Agora a pergunta é, você sabia se ele era regenerado? Você tem a certeza absoluta que ele era regenerado? Porque a Bíblia está lhe dizendo que se Jesus começou a obra, ele vai completar. Ora, se começou e o irmão, a irmã ficou no meio do caminho, ele não regenerou não. Porque senão esse versículo é mentiroso. Aquele que começou, ele vai completar. E outra, ele diz que quem é nascido de Deus, o regenerado, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Mas você deve conhecer algumas pessoas que se diziam crentes que foram vencidas pelo mundo. E aí? E aí? Você fica com o quê? Você fica com Bíblia ou você fica com a sua experiência? O problema de muitos crentes hoje é que eles querem fazer uma interpretação bíblica à luz das suas experiências. Não, na minha experiência, quem é a sua experiência? O quê? Quem é você? O que é que diz a tua experiência? A sua experiência de quantos anos? Eu já tenho 80 anos de experiência. Há grandes coisas diante do grande eterno. Se você acha que 80 anos é experiência, imagine quem tem a eternidade. Muita gente quer saber mais do que Deus. Ele diz bem claro, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele não é vencido pelo mundo. Se você conhece alguém que foi vencido pelo mundo e você mesmo assim diz que ele era crente, eu digo na cara de quem for, não era. Foi vencido pelo mundo. Quero nem saber quem era. Foi vencido pelo mundo. Não era. Pode um dia ser, pode um dia aceitar Jesus. Porque eu prefiro 1000 vezes dizer que a Bíblia está correta e dizer que aquele é um mentiroso do que dizer que a Bíblia é mentirosa e que ele está correto. A Bíblia é que tem a palavra. A sua experiência e a minha tem valor nenhum diante das Sagradas Escrituras. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Prefiro ficar com Deus. Por que ele é bendito? Porque ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, guardada para vós. Vós quem? Ele continua. E ele diz, versículo 5: vós que sois guardados pelo poder de Deus. Guardados? Lembra quando Jesus Cristo, no capítulo 17, de João, ele está orando, ele diz: Pai, eu não perdi nenhum daqueles que me destes, a não ser o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Mas aqueles que tu me destes, nenhum se perdeu. Aquele não foi dado para mim, aquele era da perdição. Jesus perdeu Judas? Não, ele nunca fazia parte. Ele nunca fez parte. Guardei todos os que tu me deste. Quantos Deus deu para ele? 11. Aquele outro era do inimigo. Ele não perdeu, não. Ele é bem claro. A vontade do meu Pai é que todo aquele que vem a mim, crê em mim, que eu ressuscite ele no último dia. Tem algum que veio até Jesus Cristo e ele não guardou? Ele disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas, jamais perecerão. Mas anda grupos por aí dizendo: não, o pode perder a salvação. Jesus Cristo é irresponsável mesmo. Ele pega as suas ovelhas, ele ganha uma aqui, o pai dá para ele, traz para ele, aí ele perde. Mas
a pessoa que não quis. Olha, irmãos, quem é que quis ser salvo? Ninguém. Quem quer permanecer nos caminhos do Senhor? Ninguém. Você pode ver que você já é salvo, já tem Jesus como Salvador, mas é uma luta para ler a Bíblia. É uma luta para orar. É uma luta para vir à igreja. Por quê? Você já não é regenerado? Você já não é de Deus? Mas lembra que dentro de você ainda está residindo o velho homem. E agora nós temos uma luta dentro de nós. Aquilo que quer louvar a Deus, quer buscar a Deus, e a carne que quer as coisas da carne. E por isso nós dedicamos mais tempo às vezes para as coisas da carne do que para as coisas de Deus. Para Deus não tem vagar, para Deus é muito difícil, para Deus é complicado, para nós não. Para nós é mais fácil, para nós as nossas coisas. Se nós já convertidos já temos essas dificuldades, imagine o incrédulo. Ele não quer saber de nada. Se nós já convertidos já é difícil, imagine para o incrédulo. Então ele diz bem claro que somos guardados pelo poder de Deus. E que poder? Ele tem poder para nos guardar. Veja, ele começou a obra da salvação, ele continua nessa obra da salvação. Ele nos regenerou, hoje o que ele faz? Ele nos guarda com o seu poder. Você ainda serve ao Senhor? Depois de 10, 15 anos, 20? É porque você é melhor do que os outros que saíram? Não. Primeiro, porque você é um eleito de Deus. Segundo, porque você está sendo guardado pelo poder de Deus. Você só continua seguindo ao Senhor por causa de Deus. Não é por causa de você, não. Porque se Deus tirasse a proteção e o seu poder em te proteger, você já tinha abraçado o mundo. Mas você ainda não foi para o mundo porque Deus te protege dos teus desejos, do diabo, do mundo. É Deus. A salvação do início ao fim é dele. Ele diz bem claro, Hebreus capítulo 1, versículo 3, 12, 3. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele começa, ele termina. O que? A fé. A obra da salvação toda é de Deus. É Ele. É Ele que é a nossa força. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guarda. Mediante a fé. É Ele que dá essa fé. É Ele que dá a manutenção dessa fé. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Epa! Quer dizer que eu não sou salvo hoje? Porque é a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nós não estamos no último tempo no sentido de que o mundo acabou, Jesus já veio, houve a ressurreição, é o último dia. Que salvação é essa? É por isso que na conferência, agora, no dia 17 de setembro, em Beja, nós estaremos abordando esse assunto, salvos pela graça. Do quê? Da penalidade do pecado. Se nós morrermos, nós não vamos para o inferno. Somos salvos já da penalidade. Algo concreto hoje. Salvos do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Nenhum pecado pode lhe escravizar. Não conheço nenhum crente viciado. Você conhece um? Se você conhecer, infelizmente eu posso lhe dizer que ele não é crente. Porque Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhece algum crente viciado? Conhece algum crente que está em pecado, não consegue deixar o pecado? Não é crente. Porque se você disser para mim que ele é crente, Jesus é um mentiroso. Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas você conhece um crente que não é livre. De duas uma. Ou esse seu amigo está correto, certo, ele é crente mesmo e Jesus é um mentiroso. Ou Jesus é verdadeiro e esse seu amigo é um mentiroso, é um falso crente. Prefiro ficar que Jesus é verdadeiro e o seu amigo é um mentiroso. Se o Filho vos libertar.
verdadeiramente sereis livres. Não existe um pecado que escraviza a tua vida ou a minha. Eu não estou dizendo que nós não pecamos. Você peca, eu também peco. João disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Nós temos sim, você tem os seus pecados, eu tenho o meu. Mas a questão é que você não permanece nesses pecados, você pede perdão. Você pede perdão, você quer deixar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando, é assim, nós vamos, a vida do crente é essa, às vezes você cai ali, né, tropeça e tal, mas você pede perdão e continua, e não cai, fica prostrado no chão. O salmista mesmo diz que eles são aqueles que tropeçam e caem e ficam lá, nós não, podemos até cair, mas nos levantamos e continuamos. Então ele nos guarda pelo seu poder, mediante a fé, para essa salvação. E aí, que salvação é essa? Da presença do pecado. Nenhum de nós aqui está salvo da presença do pecado. Então você vê essa tríplice salvação acontecendo lá no passado, aqui no presente e lá no futuro. Somos salvos hoje, 100%, da penalidade do pecado. Somos salvos hoje do quê? Do poder do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Mas ainda não somos salvos da presença do pecado. Por isso que você peca, eu peco, não estamos salvos. Mas quando nós formos salvos, que pode se dar, ou que se dará com a nossa morte, ou com a vida de Cristo. Quando você morrer, como nós vimos hoje de manhã, você vai direto para o céu, se é crente, se é regenerado. Céu, lá não tem mais presença de pecado, lá não tem mais hipótese de você pecar, acabou-se, não tem mais, você está salvo nesse sentido. Agora é claro que tem aquele dia, quando Jesus Cristo voltar, e que nosso corpo vai ser glorificado, né? E que depois o pecado é banido do mundo. Então ele nos guarda para quando? Para quando você pecar. Ah, você pecou, pronto, não, eu não te quero mais. Não. Você era um pecador profissional. Nunca queria Deus. Ele te salvou. E por causa de um pecado agora ele vai te deixar? Ah, você caiu, eu caí. Ai, não dá para eu ser crente não, porque eu pequei. Meu amigo, tu vivia no pecado lá no mundo, pecando dia e noite. E Deus te quis salvar. Agora, só porque você faz um pecado, Deus vai te abandonar? Não. Confessa o pecado e continua. Sois guardados pelo poder de Deus. E Jesus Cristo disse que nós estamos na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Aí aparecem os engraçadinhos. Ele disse, mas você pode sair. Ninguém pode te tirar. O diabo não pode te tirar de lá, mas você pode sair. Onde que isso está na Bíblia? Me diga uma coisa, de uma vez que você está nas mãos de Deus, só tem uma maneira de você sair de lá. Como? Achando as coisas do mundo atraente. O inimigo vai usar isso. É o diabo que vai usar isso, a carne. Mas o poder de Deus nos guarda. E nós permanecemos na mão dele. Não vai ser o mundo, não vai ser o diabo, não vai ser ninguém que nos vai conseguir tirar da mão dele, porque ele é mais poderoso. E ele vai fazer de tudo para que você permaneça aqui. Quem ele regenerou, ele vai glorificar. Por isso que temos aquela linha em Romanos, né? Que aquele que ele conheceu de antemão, ele predestinou. Aos que predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Não ficou ninguém no meio do caminho. Ninguém que ele regenerou que não ficou firme, ele saiu, se abandonou, não. Ele começou lá na regeneração, termina na glorificação, ele está salvo plenamente. Aí, na continuação aqui, no versículo 6, ele diz algo que a gente fica assim, nos questionando, né? Puxa, mas Pedro fala isso? No versículo 6 ele disse, nisso exultai. Nisso o quê? Nisso o quê? Na regeneração,
na proteção, na preservação, porque é Deus que nos guarda, preserva. Então, nisso exultai. No que eu tenho que exultar? Que eu fui regenerado para uma viva esperança. Eu tenho que exultar no quê? Na preservação. Ele me preserva, Ele me guarda. Eu tenho que me exultar nisso. E o que mais? Na salvação, a revelação no último tempo. Na glorificação do corpo. Vida eterna com o Senhor Deus. Então é nisso. É interessante. Aqui ele não está dizendo, olha, irmãos, alegrai-vos porque você tem saúde. Alegrai-vos porque você tem uma casa. Alegrai-vos porque você tem um carro. Alegrai-vos porque você tem uma conta no banco que passa dos 300 mil euros. Alegrai-vos, nisso exultai. Ele não está falando nada disso. Ele está dizendo para nós nos exultar, nos alegrarmos com o quê? Com a regeneração, com a preservação, com a salvação. Mas por que a gente vê tantos crentes tristes? Por que a gente vê tanto crente triste? É porque muitos crentes perdem o foco da salvação. O que adianta você ter saúde neste mundo, ter muito dinheiro, fazer o que você quiser e depois você morrer e ir para o inferno? O que adianta? Vai ser como aquele homem rico que se regalava todos os dias, teve a sua vida impecável, no sentido de só prazeres, nada de tumulto, nada de tribulação, foi só alegria. O quê? 100 anos. Para depois passar a vida inteira, a eternidade no inferno? Por que tem crentes tristes? A Bíblia nos exorta que você teria que se alegrar. Que se alegrar. Mas como que eu posso me alegrar, pastor? Eu estou passando por problema na minha família. Eu estou sofrendo uma doença. Não te despertou que essa doença pode te levar para o céu? É curioso que o céu é tão maravilhoso, mas ninguém quer ir para lá. Não é uma coisa curiosa? O céu é maravilhoso, mas ninguém quer ir para lá. Faz de tudo para não partir. Eu não estou dizendo que a gente tem que se matar, não. Eu tenho que cumprir meu tempo aqui na terra, Deus mandou tal. Mas na hora que Ele me levar, está bem levado. Está bem levado. Alguém vai dizer, mas aí os seus parentes, seus familiares, tá? O quê? Deus não sabe disso. Deus não sabe que eu tenho mãe, pai. Deus não sabe que eu tenho esposa, filha. Ele não sabe disso. Ele sabe e tudo coopera para o bem. Então, glória a Deus, me leva quando o Senhor quiser. O céu é incomparavelmente melhor. Então, para que você fica lutando para não ir para lá? Eu vou morrer. Não, eu não estou dizendo que também você não se cuide. Nós temos que levar uma vida, uma qualidade de vida. Tem possibilidade de você ir no médico, se tratar, ficar melhor? Tem, vá. Não estou falando contra isso. Mas eu estou falando desses medos que as pessoas têm. Eu também não estou falando de tentar Deus. Não, Deus não tomou aí, eu não vou procurar o médico, não vou tomar remédio, não vou fazer nada. Deus, Maranata, ora pelo Senhor Jesus. Calma. Não. O apóstolo Paulo disse, olha, Timóteo, bebe um pouco de vinho para essas frequentes dores que tu tem. O Paulo não era adepto do sofrimento da pessoa, não. Tem alguma coisa que pode amenizar? Porque, irmãos, quando nós estamos doentes, nós não conseguimos quase fazer trabalho nenhum, você não tem alegria para fazer as coisas. Então, vamos fazer alguma coisa para melhorar de saúde, para divulgar, para pregar, para anunciar. Mas é interessante. Eu posso exultar estando triste? Eu posso exultar da glória a Deus? O Pedro diz aqui, olha o que ele fala. Nisto exultais, aí ele completa, embora no breve ou no presente, nesse presente tempo, por breve tempo, sei lá qual é o tipo da sua doença,
Sei lá qual é o tipo do problema que você tem. Saiba de uma coisa, é por breve tempo. Exultai! O problema é que nós tiramos a nossa atenção da grande salvação. Pensa bem, cristão. Tem muita gente que está indo para o inferno e tu está indo para o céu. Não parou para pensar nisso? Você está indo para o céu. Está doente? Mas exultai mesmo assim. Porque isso é por breve tempo. Isso não vai durar eternamente. O Lázaro estava lá com as chagas, sofrendo, mas foi por breve tempo. Breve tempo. Então foca lá na frente. Olha lá na frente. Embora que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Não está dizendo que ele te guardou e te livrou e agora você está livre de toda tribulação, toda coisa. Não, vai ter. No mundo tereis aflições. Agora, não se deixa tomar por isso. Tem muita gente que valoriza muito. Valoriza muito as suas doenças, valoriza muito a sua tristeza, valoriza muito as tribulações. Olha mais para as tribulações do que para a grande salvação. Por isso que Davi disse: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Nós somos salvos e nada deveria tirar essa alegria. Só que vem uma doença e tira a alegria. Vem uma tribulação e tira a alegria. Por quê? Porque você tira o foco dessa grande salvação e achou que o mundo é esse. Não. O Pedro diz: olha, exultai. Quando, Pedro? Olha, todo tempo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos quando? Todo o tempo. Embora no presente você está passando por alguns problemas. Tem como se alegrar passando problema? Essa é a vida do crente. Porque a salvação, irmãos, é um motivo excelente de alegria, que surpassa, que passa por cima, que não tem nada de tristeza no mundo que vá conseguir apagar isto. Eu sou salvo. Estou sofrendo sim, mas se eu partir, estou no céu. Olha como você olha a coisa diferente. Mas não, quem vai cuidar da minha casa? Quem vai cuidar dos meus filhos? Rapaz, tu não confia em Deus, não? E você fica citando, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para os outros, para você não. Para você não, esse versículo cita para os outros, para mim não serve não. Tudo coopera para o bem, ou não? Se tudo coopera para o bem, por que eu vou ficar triste? Eu não estou dizendo que a gente não tem que chorar. Paulo chorou. Eu não estou dizendo que a gente não vai ficar triste em algum momento. Nós somos seres humanos. Agora não valoriza, meu amigo. Não valoriza, não fica ali só naquela. Olha minha vida. E cadê a salvação? Você perdeu a alegria da salvação. Não seja esse bando de crente que a gente encontra por aí e diz: como que vai, meu irmão? Eu vou levando, vai se indo. Vai levando? Vamos. Eu digo: mas vai para frente ou vai para trás? Como é que é? Então, como é que está indo esse negócio aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem disse isso? Um homem que foi apedrejado. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem disse isto? O homem que sofreu depois de Cristo, eu acredito que foi o homem que mais sofreu. O apóstolo Paulo. Quantas pedradas tu já levaste na tua vida? Jesus Cristo, o Paulo disse: eu estava em perigo entre irmãos, falsos irmãos. Perigo nos rios, perigo nas estradas, fui apedrejado, fui escoteado, foi isso, foi aquilo. Quantas chibatadas você já pegou por causa de Cristo? Nenhuma? E está triste? Está se lamentando? Não está boa a vida? Nós moramos debaixo de uma casa. Quando é calor, a gente coloca uma ventoinha. Quando é frio, a gente faz uma brasinha. Né? Maravilha, tem gente que não tem isso. Tem muitas pessoas que não têm isso. Nós temos.
Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos viver contentes, alegres. O que lhe tira a alegria dessa salvação? Nisto exultar. Em que, Pedro? Na regeneração, na preservação, na salvação. Exultar nisto. Cedo ou mais tarde tu chega lá. O final da tua vida é glória, é vitória. Exultai, tá certo. Nesse primeiro momento aqui, você pode passar por tristeza e tal, mas não valoriza. Não fica só olhando na desgraça. Todos nós vamos passar por isso. Olha na salvação. O Paulo teve alegria no meio de muitas tristezas. Alegria. Ele continua aqui, ele diz no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Valor da vossa fé? Valor da vossa fé. Por quê? Você já imaginou se toda pessoa que seguisse a Jesus Cristo fosse rico, não tivesse doença? Eu pergunto, qual era o ser humano que não queria seguir a Deus? Quem é que não queria seguir a Deus? Ninguém, todo mundo ia seguir a Deus. Quem seguia a Deus tem saúde, tem riqueza, prosperidade. Eu duvido, o mundo todo seria de Deus, porque quem seguia ele dava saúde, riqueza, prosperidade. Mas o mundo é assim? Não. As pessoas que mais padecem neste mundo são crentes. E aí, alguém quer ser crente? Quer nada. Eu quero ser crente. Para quê? Quero nada, padecer, sofrer e tal. Não. Aí que está Deus. Aí que está o Senhor. É aí que está a salvação. Porque para o mundo, viver para Deus é loucura. É loucura. Nós somos loucos na vista do mundo. Porque servimos esse Deus, buscamos ao Senhor, queremos viver para Ele. Ainda está servindo ao Senhor, mas tu está doente. Ainda está servindo ao Senhor, mas você está cheio de tribulação. Cadê o teu Deus para te livrar de tudo isso? É aí que é provada a sua fé. Porque seria muito fácil servir a Deus com saúde e riqueza. É muito fácil. Foi esse o teste que o diabo fez, assim, lá com Deus. Jó te serve porque tu cercou ele de riqueza e tanta bondade. Vai ser fácil ser crente. Tira dele as riquezas. Tirou. Jó continuou. Mas é porque ele tem saúde. Tira a saúde para ver se ele vai te servir. Tirou a saúde do homem e continuou servindo. Você é assim? Deus pode tirar tudo da tua vida? Riqueza e saúde. Tu vai continuar servindo a Ele? É aí que a gente vê os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes são colocados à prova. Por isso que ele diz aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havia visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, é pela fé. Exultai com alegria indizível e cheio de glória. Olha, aqui não entra uma vez rico, com saúde, não entra nada. Ele só está dizendo que tu tem que se alegrar, se exultar. Pelo quê? Por essas três coisas: regeneração, preservação e salvação para revelar-se no último dia. Te alegra nisso, te exulta nisso. Porque, embora o que você passe nessa terra é passageiro, doença, aflições, é passageiro. O apóstolo Paulo disse que a glória que está lá não é para ser comparado com as coisas daqui. Isso aqui é passageiro. E é mesmo, irmãos. Eu não sou muito velho não, mas uns 40 anos da minha vida já tem passado. E passaram rápido. Se calhar uma irmã daqui com seus 80 ou 70 e tanto vai olhar e dizer, é verdade, pastor, passou rápido. Imagina lá no céu. A gente vai olhar para a terra e dizer, rapaz, como que eu fui um crente mole, né? Chorei por muita coisa. Bicho, Senhor, como que eu pude fazer daquela maneira, aquele período pequeno, de 30 anos sofrendo, bicharia de 30 anos, na eternidade. Ele diz, 9, obtendo o fim da vossa fé,
a salvação da vossa alma. Da vossa alma. Vossa alma, que é a salvação do último dia. Salvação completa da presença do pecado. Eu perguntaria aos irmãos aqui, o que é que te traz tristeza? Você está triste com o quê? É a saúde, é? Está triste? Situação financeira, está devendo? Está triste? Isso tomou a sua cabeça? Você não consegue mais sorrir, não? Então você valoriza muito o que é mesquinho. Desculpa lá. Você está valorizando muito as coisas temporais. Tem algo que é eterno, que tem muito mais valor, que é a tua salvação. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, morreu por você na cruz do Calvário, e você vai viver no céu para todo sempre, quanto muitos vão viver eternamente no inferno. Isso não te traz alegria, não? Você não valoriza a salvação, não? Você fica mais triste com essas coisas temporais, perde a cabeça, entra em depressão, porque essas coisas estão perturbando a sua cabeça. Pensai nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Às vezes muitos crentes sofrem porque estão com o pensamento no lugar errado. Você vai mudar alguma coisa? Não, está de alguma coisa te preocupando? Faça conhecido diante de Deus. Ora, entrega para Ele, deixa na mão dele. Para de se preocupar. Se você pudesse mudar a coisa, muito bem, mas você não consegue. A dívida está lá mesmo. Vai fazer o quê? Vai querer jogar na Euroloto? Né? Não, Senhor, dá a solução aí, eu não posso fazer nada. Posso roubar, não posso fazer nada. Estou esperando por ti, estou trabalhando. Me dá saúde para trabalhar e vamos. Obrigado, Senhor, pela salvação. Estou salvo. Salvo. Um dia morarei no céu, para todo sempre, longe de perturbação, de tudo. Muito obrigado, Senhor. Isso tem que prevalecer acima das tuas doenças, das tuas tribulações. Não perca a alegria da salvação. Amém?